Olá, galerinha do 7º ano! Vamos lá, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a estudar grandezas e medidas. Então vamos lá. Em que situações do nosso dia a dia a gente usa grandezas? Por exemplo, quando a gente vai lá se pesar, então eu vou medir a minha massa. Quando eu tenho placas de distâncias entre as cidades, então eu vou ter comprimento. Quando eu vou medir, por exemplo, pego o termômetro e vou ver se estou com febre ou não. Vou medir a minha temperatura. E aí, se eu compro um refrigerante, se ele é de 2 litros, de 1 litro, estou medindo a capacidade dessa garrafa de refrigerante. Então, olha só, aqui um exemplo. Tenho aqui uma cobra, e aí, por exemplo, essa cobra ela mede 8 metros. 8 metros é o quê? O comprimento que essa cobra pode atingir. Outro exemplo aqui, ela tem 230 quilogramas, perdão. Então, isso aqui é a massa que ela pode atingir. E aqui ela pode viver aproximadamente 30 anos, então esse é o tempo. Então, olha só, aqui com essas informações, eu consegui reconhecer 3 grandezas, que foi o quê? Comprimento, a massa e o tempo de vida. Nós temos várias grandezas, por exemplo, comprimento, tempo, massa, superfície, espaço, capacidade e temperatura. Tem várias outras. E o que acontece? Estava difícil de identificar, por exemplo, se eu fosse medir um comprimento. Inicialmente as pessoas começaram a medir usando as partes do corpo, por exemplo, o palmo, o passo. Só que aí, por exemplo, o meu palmo é diferente do palmo da Mariana, por exemplo. A minha passada é diferente da passada do Arthur. Então, o que aconteceu? Criaram um sistema internacional de medidas, que houve uma padronização dessas medidas. Então, olha só, o comprimento, no sistema internacional, a medida básica utilizada para ele, a medida padrão, é o metro. O tempo, a medida padrão vai ser o segundo. A massa, a unidade padrão vai ser grama, e aí por diante. Então, vamos lá. Vamos começar estudando as medidas de comprimento. Para que servem as medidas de comprimento? Para eu medir a altura, para eu medir a largura de algum determinado espaço, profundidade ou até distâncias. Sabemos que a unidade padrão das medidas de comprimento é o metro. E aí, que instrumentos que eu posso utilizar para medir comprimentos? Posso utilizar uma régua se for uma distância pequena. Posso utilizar uma trena se for alguma superfície um pouco maior. Posso utilizar a fita métrica e aí tenho vários outros instrumentos de medida para medir comprimento. Então, olha só, nós temos uma unidade padrão, que é o metro. E aí nós temos unidades maiores, que são os múltiplos, e unidades menores, que são os submúltiplos. Então, por exemplo, nas medidas de comprimento, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí o metro, que é a unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Por que tem várias medidas? Porque, por exemplo, se eu for medir a distância entre duas cidades, é uma distância muito grande, então eu vou usar uma unidade de medida maior, que, por exemplo, o quilômetro. Agora, se eu vou medir o comprimento de um grão de arroz, por exemplo, é muito pequeno, então eu vou utilizar uma medida menor, por exemplo, o milímetro. Então, dependendo do que eu vou medir, eu vou usar unidades de medidas diferentes, aquela que mais se adequa à minha medida. E aí, o que acontece? Se eu quero, às vezes preciso transformar de uma unidade de medida, por exemplo, de quilômetro para metro, de metro para quilômetro. O que eu faço? Se eu estou transformando de uma unidade de medida maior para unidade de medida menor, eu vou multiplicando. A cada casinha eu vou multiplicar por 10. Agora, se eu estou de uma medida menor para uma medida maior, eu vou dividir por 10 a cada unidade de medida. Por exemplo, eu quero transformar 38 centímetros em metros. Então, olha só, eu estou de centímetro e vou para metro. De centímetro para metro, 1, 2 casas. Então, olha só, e voltando dividindo.
Então, eu vou dividir, aí eu coloco 2 zeros, que no caso é 100. Então, eu vou fazer 38 dividido por 100. 38 dividido por 100, volto com a vírgula 2 casas. Então, vai ficar 0,38. Agora, por exemplo, 15 quilômetros em metros. Olha só, o quilômetro é maior, então eu vou andar para a direita. Então, são 3 casas, então 3 zeros. Vou multiplicar, 3 zeros é 1000. Então, eu vou fazer 15 vezes 1000, que vai dar 15.000. Outro exemplo, 300 milímetros em decâmetros. Então, olha só, de milímetro para decâmetro eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, 4 zeros. Voltando é dividindo. Então, vou dividir 300 por 10.000, que eu vou achar 0,03 decâmetros. E agora as unidades de medida de tempo. Olha só, para que serve o tempo? Para eu contar os segundos, os minutos, as horas, os dias, os anos. A unidade padrão que eu vou usar para o tempo é o segundo. E aí, que instrumentos que eu posso utilizar para medir o tempo? Posso utilizar um relógio, um cronômetro, um calendário e vários outros. Só que aí, agora nós temos as unidades hora, minuto e segundo. Então, olha só, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu quiser transformar de hora para minuto, multiplico por 60. De minuto para segundo, multiplico por 60. Agora, se eu quero de hora para segundo, multiplico por 3.600. E se eu for voltar, eu vou dividir. Então, de segundo para minuto, divide por 60. De minuto para hora, divide por 60. Então, olha só. Do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. No caso do tempo, hora e segundo é dividir por 60 ou multiplicar por 60. Então, por exemplo, 5 horas em minutos. Então, vou fazer 5 vezes 60. 5 vezes 60, 300. 900 segundos em horas. Então, ó, de segundo para hora, vou dividir por 3.600, então vai dar 2 horas e meia. Quantos minutos tem um dia? Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos, né? Então, 24 vezes 60, que vai dar 1.440 minutos. Agora, as medidas de massa. Então, olha só, a unidade de padrão de medida de massa vai ser o grama, na verdade. Então, que instrumento que eu posso utilizar para medir massa? Posso utilizar balança. E aí nós temos vários tipos de balança. Por exemplo, aquela que você vai lá na farmácia e se pesa para medir pessoas. Tem aquelas balanças que vai no mercado para medir verduras ou carnes. E ainda tem as balanças menorzinhas, por exemplo, para usar em laboratórios. Então, tem vários tipos de balança. E aí, as unidades de medida de massa. A unidade padrão é o grama. Os múltiplos, que são as maiores, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama. Os submúltiplos, que são as unidades menores, tenho decigrama, centigrama e miligrama. Aqui acontece a mesma forma que acontece lá nas medidas de comprimento. Tá vendo que até o prefixo é o mesmo? Quilo, hecto, deca, só muda mesmo a unidade padrão. Então, o finalzinho que vai mudar. E aí a mesma coisa, se eu tô de uma unidade maior para uma unidade menor, multiplico. Cada casinha eu multiplico por 10. De uma menor para uma maior, vou dividindo por 10. Então, a mesma coisa que aconteceu lá nas medidas de comprimento. Por exemplo, 5 quilogramas em gramas. Então, olha só, vou andar 1, 2, 3 casas. Então, 3 zeros. Do maior para o menor, multiplica. Então, vou multiplicar por 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. Outro exemplo. Olha só, aqui nesse último exemplo eu tenho 7,5 toneladas. Toneladas, apesar de não estar aqui nessa tabelinha, eu sei que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, eu vou multiplicar por
1000. E aí eu tenho outras unidades de medida de massa, por exemplo, a arroba, que são 15 quilos, que é usada mais em animais, por exemplo, para identificar o peso de animais, então usa a arroba. E aí nós temos as unidades de medida de volume. O volume, a unidade padrão dele vai ser o metro cúbico. Então aí eu vou ter as mesmas coisas lá da unidade de medida de comprimento, só que aqui no caso é cúbico sempre. Porque um volume é o quê? É o espaço que um corpo ocupa. Então, isso aqui é tridimensional. Então, se é 3 dimensões, então vai ser cúbico. Então, metro cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, tudo cúbico. Aqui tem uma diferença lá das unidades de medida de comprimento. Lá a gente multiplicava ou dividia por 10. Aqui, como é cúbico, 3 dimensões, então eu vou multiplicar ou dividir por 1000. 3 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Agora aqui não vai ser mais um zero em cada casa, vai ser 3 zeros. Então, de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, ó, uma casa, 3, duas casas, 6. Então, vou multiplicar utilizando 6 zeros, que é 1 milhão. Então, 3 vezes 1 milhão, então 3 milhões de centímetros cúbicos. Tranquilo? E aí nós temos as unidades de medida de capacidade. Qual que é a diferença do volume para a capacidade? O volume é o espaço que um corpo ocupa. A capacidade nós utilizamos geralmente para líquidos. Então, a capacidade vai ser tipo o volume interno. Por exemplo, você tem uma garrafa de vidro. O volume total dessa garrafa de vidro vai ser o volume, né? O quanto de líquido que cabe dentro dessa garrafa vai ser a capacidade dela. Então, a unidade padrão vai ser o litro. E aí nós temos unidades maiores, quilolitro, hectolitro, decalitro, e unidades menores, decilitro, centilitro e mililitro. As que nós mais utilizamos é o litro e o mililitro, né? E aí a mesma coisa, de uma maior para uma menor, multiplica por 10. De uma menor para uma maior, divide por 10. Aqui alguns exemplos, 3,7 litros em ml. De litro para ml, eu vou multiplicar por 1000. Porque, 3 casas, e aí do maior para o menor multiplica, então 3 zeros. Então, 3,7 vezes 1000, que vai dar 3.700 ml. E aí nós temos ainda uma relação entre o volume e a capacidade. Olha só, nós temos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, nós podemos transformar as unidades de volume para as unidades de capacidade. E aqui tem algumas relações. Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E aí dá para fazer várias transformações. Então, pessoal, as nossas dúvidas nós vamos tirar lá nas aulas do Meet. Qualquer dúvida me avise lá. Vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem essas unidades de medida. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.